Louvado seja o nome do Senhor em todo tempo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje vou falar sobre o livro de Ezequiel, um livro muito abençoado, um livro que nos fala de um profeta que Ezequiel é um nome muito forte, significa Deus fortalece. E o livro inteiro de Ezequiel é um livro de muitas visões, de muita profecia, é um livro de muita palavra e é um livro também que nos ensina, que nos exorta a viver uma vida de crer no Pai que nós servimos. O início do livro de Ezequiel já começa nos falando sobre visões. No capítulo 2 do livro de Ezequiel nos fala da vocação de Ezequiel. É lindo demais porque no capítulo 2 de Ezequiel, no versículo 1, inicia assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que lhe falava. Então assim, o Espírito de Deus chamou ele para tomar uma posição, para ele não temer as palavras, porque ele seria usado através de Deus, porque aquele povo naquele tempo estava muito rebelde e precisava de alguém ali para estar sendo falado da palavra do Senhor Jesus. Eles estavam em muita rebeldia, eles precisavam de ouvir a palavra do Senhor e começar a andar nos seus desígnios, nos seus ensinamentos, e que para ele não ter dúvida, para ele não temer, que por mais que eles a princípio se mostrassem ali com uma dificuldade de ouvir, de entender e de aceitar, era para ele prosseguir, era para ele falar, era para ele seguir, que a mão forte do Senhor estaria sobre ele, estaria com ele, falou para ele ir para o vale, que o Senhor ia falar com ele. Então, assim, Ezequiel, ele foi usado e em todo tempo ele foi direcionado porque ele ouviu. Porque não adianta nada a gente ouvir uma instrução, ouvir algo que é nos dito e não dar ouvidos, e não dar sequência. Jerusalém estava cercada ali naquele tempo, porque eles estavam vivendo um momento que eles estavam com muita idolatria, eles estavam com muitas abominações. No capítulo 7 de Ezequiel fala que o fim chegaria. No capítulo 9, os castigos que viria sobre o povo de Jerusalém por causa da sua desobediência. A glória de Deus abandonou o templo porque eles estavam em rebeldia, eles estavam idólatras, eles tinham perdido o foco, que era adorar somente a Deus. Aí vem o juízo de Deus, a promessa de restauração, ela estava ali, mas só que veio os falsos profetas. Então, assim, o livro de Ezequiel é um livro que em todo tempo, no início dele, nos mostra que Jerusalém não estava sendo fiel. E o que nós aprendemos com a infidelidade? Aquele que é infiel, ele não é correto, ele não age da forma correta, e a infidelidade, ela só acarreta maldição, ela acarreta só atraso, ela faz com que a presença de Deus não venha a ser manifesta, e isso é muito triste, porque a gente sabe que quando a mão do Senhor está conosco, nós temos a bênção dele, mas quando a mão e a presença dele se afasta, nós não temos essa cobertura. É como estar debaixo de uma nuvem, sendo protegido.
Enquanto a gente está debaixo da mão do Senhor, nós temos essa nuvem para nos proteger. Mas a partir do momento que não se anda em obediência, que não se anda em retidão, que não se anda em comunhão, a nuvem se afasta, a sombra se afasta, e aí a presença do Senhor se afasta. No capítulo 18 eu gosto muito, eu acho muito importante, que fala da responsabilidade sendo pessoal. Então, o que significa? Que aquele que não cumpre seus deveres, aquele que faz sacrifícios tolos, aquele que não está de acordo com o que o Senhor fala, que não ajuda o necessitado, que não ajuda o pobre, que pratica roubo, que faz tudo aquilo que está fora, ele vai ter que assumir aquela responsabilidade pessoal, sabendo que é coisas abomináveis diante dos olhos do Senhor. Tem a parábola também da videira arruinada, que é aquela videira que está com os galhos todos fracos, que é lançada ao fogo porque não há mais fruto. Gente, tão triste é não produzir fruto. O que é uma árvore que não produz fruto? Nós temos passagens na Bíblia que nos fala que aquela árvore que não tem fruto, ela é cortada e ela é lançada fora. E é isso que estava acontecendo com o povo de Jerusalém, que estava a cada vez mais só em abominação, só em rebeldia, só em coisas que não agradam ao Senhor. A parábola do capítulo 24 também, que é a parábola da panela, fala sobre uma atividade de um preparo de guerra e da destruição que estava vindo ali para aquele povo. Igual aqui no capítulo 24, no versículo 10 diz: amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente, funda-se a imundícia dentro dela e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela a sua muita ferrugem nem seu fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificado da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Meu Deus, versículo 14. Eu, o Senhor, disse: será assim, e eu farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos será julgada, diz o Senhor Deus. Essa parábola, ela é muito séria, porque aqui nessa parábola fala que independente do que eles cozinhassem naquela panela, não ia render, não ia engrossar, não ia dar caldo, porque eles não estavam puros, eles estavam cheios de imundícia. Pensa o que é você cozinhar e aquilo não ser cozido por causa da imundícia. Isso é muito sério, trazendo para os nossos dias atuais. O que significa isso? É tentar cozinhar, é tentar fazer algo que não é para ser feito porque está sujo, que está impuro. Então, que nós possamos estar com as nossas vestes alvas, como a neve, que nós possamos estar em harmonia com o Senhor, porque é isso que Ele quer, que nós estejamos em harmonia, em comunhão, para não precisar de passar pelas lamentações, para que não haja iniquidade no meio de nós, porque nós sabemos que infelizmente o mundo jaz no maligno, mas só que nós temos o dever de não estar compactuando com as coisas desse mundo. No capítulo 33 nos fala do dever do verdadeiro atalaia, que é aquele que é o atalaia, ele monitora, ele vigia, ele tem as informações, ele sabe exatamente o que tem que ser feito, que nós possamos ser mulheres, ser homens posicionados, atalaias nesta terra, para que mais pessoas sejam alcançadas e para que o cuidado do Senhor seja manifesto
na vida de mais pessoas. Uma parábola que eu amo muito, que na verdade não é uma parábola, é uma visão. É a visão sobre o vale de ossos secos. Tem inclusive uma música que eu amo também que fala sobre que diante do vale de ossos secos faz um exército se levantar. Então só Deus para fazer com que algo que está sem vida que venha a ter vida. Como que ossos vão ter vida? Somente em Deus. E o que estava querendo dizer através dessa visão? Não se esquecer que Deus faz o sobrenatural, mas que também não deixar a incredulidade destruir aquilo que o Senhor Deus quer colocar nos nossos corações. Porque aqui nessa cena ele foi confrontado com uma cena de morte, porque ossos secos nada mais é do que pessoas que estavam ali mortas. Só que essa restauração, ela só aconteceria no momento em que a vida entrasse. A vida precisava de entrar naquele momento através somente do sobrenatural. E nós sabemos que o sobrenatural é somente Deus que vai fazer. E foi isso que foi visto na visão do Vale de Ossos Secos. Trazer à vida aquilo que estava morto através da fé e de crer que isso é possível somente em Deus. Então, quando fala ali, então profetiza, e eis que abrirei e farei sair da sepultura o povo que trarei à terra de Israel, significa que neste momento a vida estaria ali. A vida viria através do Pai. E é assim que nós entendemos, e é assim que nós temos que viver. Qual que é essa interpretação de que havia uma esperança para o povo de Israel, que por mais que eles estivessem mortos, poderia sim haver vida onde que estava morto. E é assim também nos nossos dias de hoje. Como que nós vamos conseguir trazer vida onde que há morte? Através da confiança e através da fé. E depois disso, no capítulo 43, a glória do Senhor encheu o templo. Gente, isso é maravilhoso. É bom demais quando a gente percebe e entende que a glória do Senhor encheu o templo, encheu o local. É maravilhoso quando a gente está ali em consagração e percebe e sente que a presença do Pai está ali, que quando tinha um lugar que era de opressão, que era de sentimentos maus, se torna um ambiente de glória, um ambiente de vida. E é assim que tem que ser. E é isso que Deus está nos mostrando. Capítulo 47 fala das águas purificadoras, que as fronteiras e os limites estavam sendo alcançados porque eles tinham entendido que de fato eles não podiam mais continuar naquela situação porque estavam nos seus delitos e nos seus pecados. E aí a vida entra aonde há morte, e que nós possamos trazer isso para a nossa vida, que tudo que está morto é porque a presença de Deus não está, porque aonde a presença está, ali há vida, e Deus é um Deus de vida. Amém? Que esta palavra esteja no nosso coração, que nós venhamos compartilhar ela sempre e meditar, sabendo que por mais que o ambiente seja de morte, aonde Deus está, ali há vida. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.